Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento você vai assistir esse vídeo aqui, o programa. Prazer estar aqui. Meu nome é Luiz Fabiano e hoje eu estou aqui fazendo parte desse programa maravilhoso, o programa ID. E eu quero, nesse momento, trazer uma pequena mensagem para os nossos corações. Se você puder, nesse momento, pega a sua Bíblia, abra ela lá no Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 5. Lá diz assim: depois disso derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Somente até aqui. Pois bem, aqui no capítulo 13 do Evangelho de João, se formos ler todo o capítulo, vamos ler sobre a última ceia de Jesus com os seus discípulos, a última refeição de Jesus com os seus discípulos antes da sua morte. E durante essa refeição, esse episódio aqui, muitas coisas bem interessantes acontecem aqui, como por exemplo, Jesus revelando que ele iria ser traído, que alguém ali iria o trair. E também aqui nós temos Jesus dizendo para Pedro que ele o negaria por 3 vezes. Então é uma passagem muito rica, com muitos ensinamentos. E temos também aqui, como nós lemos no início, durante a ceia, a última ceia, Jesus ensinando os princípios da servidão, ao lavar os pés dos seus discípulos. Glória a Deus. Mas antes de seguir aqui, eu quero ler também um pouquinho mais à frente, no capítulo 14 de João, eu quero ler os versículos 1 e 2, que dizem assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos ou há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Aleluia. Somente até aqui. Irmãos, desde muito cedo, eu aprendi que precisamos ter uma vida dedicada a Deus. E isso parece muito claro, né? Pois todo aquele que um dia foi alcançado por Jesus, todo aquele que um dia foi salvo por Ele, é chamado para o servir. Um dia Jesus teve misericórdia de nós, né? Ouvimos falar de um plano de salvação e que era grátis, não pagava nada. E de repente chegou até nós palavras doces, porém poderosas, que destruíram as cadeias, as correntes que nos aprisionavam. E fomos livres, aleluia. Jesus chegou e nos salvou. Conhecemos Ele e ao conhecê-lo, ficamos admirados e ao mesmo tempo constrangidos. E diante desse amor maravilhoso, diante desse perfeito amor, não conseguimos ficar indiferentes diante do seu maravilhoso amor, do amor de Jesus. E assim, só nos restou nos rendermos a Ele. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, olhando para o capítulo 13 de João, mais precisamente no versículo 5 que lemos, podemos dizer que uma das coisas mais poderosas e preciosas que Jesus nos entregou foi uma bacia com água e uma toalha. Ou talvez seria mais certo dizer que com uma bacia cheia de água e uma toalha, Jesus nos ensinou algo muito precioso e poderoso, que é servir. Nos ensinou sobre servir. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você nesse momento. E isso é muito importante. E muitos ainda, mesmo dentro da igreja, não entenderam que fomos chamados para servir e não para ser servidos. Aleluia. Há muitos ensinamentos, irmãos, e também muitas interpretações diferentes com relação a essa passagem que nós lemos aqui, onde Jesus lava os pés dos discípulos. Mas hoje eu quero focar com você apenas nisso, nessa questão, nesse ensinamento, o servir. E olhando para esse texto aqui e imaginando Jesus, o Filho de Deus, se ajoelhando para lavar os pés dos pecadores,
de homens falhos e fracos e pequenos, que eram os discípulos. E isso é algo maravilhoso, irmãos. Porque olhando para a história da igreja, né, para a época, lavar os pés de alguém era algo muito desagradável naquela época. As pessoas andavam de sandálias abertas o dia todo, acumulando em seus pés muita sujeira. E esse costume de hospitalidade, né, geralmente era realizado por um servo de nível muito baixo ou mais baixo. Mas Jesus, ali, em um ato de humildade e serviço, o Rei dos Reis se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos, aleluia. E esse ato de Jesus simboliza o nosso papel no corpo de Cristo, que é de servir uns aos outros, aleluia, servir uns aos outros. Mas, às vezes no nosso coração, na nossa mente, infelizmente, o que reina é o desejo de ser servido, de receber e receber, de ser bem tratado, né? É o famoso vem a nós, de chegar e pegar tudo pronto. Às vezes nem procuramos oportunidades para servir. Irmãos, e há tanto para fazer. A seara é tão grande, precisamos servir, fomos chamados para servir. Jesus, o Rei dos Reis, serviu, e ele foi o perfeito exemplo de serviço. Lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, diz assim: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Aleluia! E quando eu penso em servir, eu acredito que isso vai muito além de fazer somente aquilo que queremos ou que é confortável para nós. Como já sabemos, não foi o diabo que matou Jesus, não foi o homem que matou Jesus, ninguém o obrigou a morrer. Jesus se entregou por nós. Mas isso não significa que foi fácil, irmãos. A Bíblia nos revela que Jesus passou por momentos difíceis antes da sua morte. Após a última ceia, ele foi para um monte das oliveiras, a um lugar chamado Getsêmani, e lá ele orava angustiado. A Bíblia nos fala que o seu suor era como gotas de sangue. Então não me parece que era uma situação confortável para Jesus. Mas mesmo assim ele continuou na posição de servo e serviu até a morte. Ele amou até a morte. Precisamos entender isso, meus irmãos. Fomos chamados para servir. Servir a Deus, servir aos irmãos, servir à igreja, servir ao nosso próximo e servir principalmente naquilo que Jesus nos chamou para fazer. Jesus serviu e ele serviu até a morte. Ele amou até a morte. Não foi fácil para ele, mas ele foi até o fim. Sirva em todo o tempo, mas não seja servo somente naquilo que é confortável para você ou é agradável para você, mas seja servo em tudo que Deus te pediu para fazer, te chamou para fazer. Irmãos, precisamos ouvir Jesus. O que será que Ele está nos pedindo? O que será que Ele está nos mostrando? Para onde quer que Ele quer que a gente vá? Precisamos ouvir Jesus. E olhando para João 14, onde nós lemos os versículos 1 e 2, onde fala: não fiquem aflitos, né? Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou lá preparar lugar. E para compreender o porquê Jesus estava dizendo isso aos seus discípulos, precisamos olhar o contexto, olhar para o contexto. E lendo um pouco antes, no capítulo 13, encontramos Jesus falando da sua morte. Encontramos Jesus falando para os seus discípulos que ele precisava morrer. Ele estava falando do que iria acontecer. E eu creio que os discípulos, ouvindo isso, ficaram confusos, com medo, assustados. Jesus estava lhe dizendo: calma aí, não fiquem aflitos,
creiam no meu Pai, creiam em Deus, creiam também em mim. Lá na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou, mas eu volto para buscar vocês, aleluia. Olha, irmãos, o evangelho não é apenas flores. Não é fácil servir, que é o tema dessa pequena mensagem aqui. Às vezes não é fácil. Às vezes você vai servir muito, vai se doar muito, vai correr para lá, vai correr para cá feito um doido. E mesmo se esforçando muito, vai parecer que ninguém está vendo. Talvez você nem vai ouvir um obrigado de alguém, nem do seu melhor amigo, nem do seu pastor. Irmão, Jesus servindo e amando, ele foi humilhado. As pessoas que estavam com Jesus ao lado dele o tempo todo em que ele andava pelas cidades, e amando e servindo a todos, sumiram. Quando ele foi preso, ele olhou para o lado e não viu ninguém. Está lá em Mateus 26, ele não viu ninguém. Então às vezes servir não é fácil, irmãos. E sabe por que nós lemos João 14? Nós lemos no início João 13, que fala sobre servir, Jesus lavando os pés dos seus discípulos, né, nos ensinando a servir uns aos outros. E depois nós lemos o capítulo 14 de João, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, onde Jesus fala que estava indo, mas depois voltava. Ele foi preparar lugar, mas depois voltava. E sabe por que nós lemos o capítulo 14, os versículos 1 e 2? Para te lembrar do final de tudo. No final de tudo estaremos para sempre com Jesus. Então sirva com alegria, irmãos. Sirva a Deus com alegria em tudo que Ele pediu para você fazer. Mesmo que às vezes não seja fácil, mas sirva chorando, semeie chorando. E mesmo que pareça que estamos sozinhos, e mesmo que venhamos sentir o gosto da ingratidão, que não venhamos parar por causa disso, que não venhamos nos apegar a isso, mas que possamos manter os nossos olhos em Jesus, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, ao sermos salvos por Jesus, tudo depois disso se resume a amar e a servir a Jesus, amar e a servir e obedecer ao Senhor Jesus, aleluia. Se resume a isso, amar a Deus e servir. E nessa nossa caminhada, onde vamos tentando amar e servir o Senhor, pode ser que fomos machucados, sofremos decepções em algum momento, não por Jesus, que é perfeito e santo, mas pelos irmãos, pelos amigos, pela família, pela igreja. Isso acontece, irmãos. E aí, por causa da ofensa, por causa da decepção, da luta, paramos de caminhar. Paramos de servir, escolhemos não servir mais. Parece que temos um plano agora, né? Fomos machucados, fomos decepcionados e paramos de olhar para Jesus, paramos de servir. Parece que temos um plano, mas obedecer a Deus é melhor do que ter qualquer plano. E nesse momento, agora que você está ouvindo essa mensagem, Jesus está te chamando para servir novamente, para caminhar com Ele em obediência. Ele te chama novamente para servir, para amar. Talvez você foi decepcionado, machucado, mas nesse momento o Senhor te conforta, colocando o céu no seu coração, te lembrando que no final de tudo você estará com Ele e tudo vai valer a pena. Mas não sirva apenas porque você tem medo de ir para o inferno, porque alguém te pediu para servir. Não sirva porque você quer trabalhar, mas sirva porque você ama o Senhor. E ninguém te ama como Ele. Aleluia. Precisamos servir. Jesus serviu. E não vai ser fácil, não foi fácil para Jesus. Jesus, ele ficou angustiado. Antes dele morrer na cruz, ele estava ali para servir, morrendo. Como ele sempre serviu enquanto ele esteve aqui. Ele estava angustiado, o seu suor era como gotas de sangue. Então nem sempre vai ser fácil servir. Mas ele não desistiu, ele serviu até a morte. Ele cumpriu o seu chamado. Não vai ser fácil, irmãos. Mas sirva
Sirva o Senhor, sirva as pessoas, sirva os irmãos. O Senhor é com você. Ele te conforta nesse momento. Ele te alegra nesse momento. Mas também Ele te chama nesse momento. Volte para o Senhor e sirva com alegria. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe esse programa aí, que é maravilhoso. Deus abençoe a todos de Patos de Minas. Um abraço, um beijo no coração. E que o Espírito Santo nos ajude a servir e a amar o Senhor. A Eletropassos oferece aos seus clientes soluções diversificadas em materiais elétricos, com condições de mercado competitivas, qualidade e bom atendimento. Temos produtos para residências, comércios, indústria e agroindústria. Nossa equipe irá ajudá-lo a escolher os produtos certos para suas necessidades. Além disso, oferecemos uma variedade de equipamentos e acessórios elétricos para atender às suas demandas. Eletropassos, o passo certo na sua economia. Ótica Barros. Sua visão com conforto e beleza. Turismo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais. WhatsApp 988017020. Disseram que na lama era meu lugar. Fizeram tanta coisa para me parar. Prenderam o meu corpo pra eu desistir. Disseram que a felicidade não era pra mim. Me lançaram dentro de uma prisão. E eu, sem entender, buscava solução. A dor me sufocando, tanta solidão, quase explodindo o meu coração. E eu só chorava. Eu só chorava. Eu não sabia como aquela dor vencer. Pensava era meu fim, que eu ia morrer. Eu só chorava. Eu só chorava. Eu não sabia como aquela dor vencer. Pensava era meu fim, que eu ia morrer. Mas eis que vi chegar alguém pra me salvar e mudar a minha história. Me tirou da solidão, encheu de paz meu coração, transformou a minha vida. É Jesus que chega e liberta e transforma vidas, e tem a solução pra tudo, é a saída, que cura o enfermo e faz o morto reviver. Foi Jesus que me tirou da lama e me pôs de pé, enquanto a multidão gritava que eu não ia vencer. Ele veio e me salvou, me trouxe vida. Mas eis que vi chegar alguém pra me salvar e mudar a minha história. Me tirou da solidão, encheu de paz meu coração, transformou a minha vida. É Jesus que chega e liberta e transforma vidas, e tem a solução pra tudo, é a saída, que cura o enfermo e faz o morto reviver. Foi Jesus que me tirou da lama e me pôs de pé, enquanto a multidão gritava que eu não ia vencer. Ele veio e me salvou. É Jesus que chega e liberta e transforma vidas, que tem a solução pra tudo, é a saída, que cura o enfermo e faz o morto reviver.
vencer. Ele veio e me salvou, me trouxe vida. Mensagem do dia. Apresentação: Léo da Grandel. Ter inveja é você estar insatisfeito com aquilo que você tem. A inveja é um sentimento muito comum nos corações humanos. A inveja é um pecado. Ter inveja é você estar insatisfeito com aquilo que você tem, com quem você é. Inveja é a gente viver infeliz por não ter o que o outro tem. Ser invejoso é querer estar no lugar do outro, ou mesmo ser o outro. A inveja é um pecado de ingratidão com Deus, porque Deus criou você e Deus não errou neste projeto. Portanto, seja agradecido a Deus pela sua vida, seja grato pela sua família, seja grato a Deus por tudo aquilo que você tem. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e reconheça a soberania de Deus na sua vida e viva com gratidão, em vez de plantar inveja no seu coração. Que Jesus lhe abençoe sempre.